Eu acho que a excelência, eu acho que tem muito a ver com a nossa essência. Muitas pessoas confundem, cara, agenda cheia com dinheiro no bolso. Meu irmão, sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa, mas também sempre tem uma solução. Quem marcou a minha vida foi Jesus Cristo, né? Já entramos com o pé na porta. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Cara, que felicidade mais uma vez poder abrir a porta da nossa casa para você estar sentado nesta mesa com a gente. Cara, lembra, aquela água, aquela caneta, aquele papel, coloca aí porque você faz parte desse bate-papo e é uma honra poder receber você aqui. Se você não me conhece, você que está chegando a primeira vez aqui, prazer, meu nome é Leandro Leite, sou mais conhecido como Leandro Network. Tenho esse coração grande para poder compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi e as pessoas que eu consegui me relacionar pela misericórdia de Deus. E assim, eu tenho um propósito, na verdade, isso me move. Poder compartilhar com você tudo que Deus me deu e trazer pessoas especiais para isso. Então, para que a gente possa começar, é que eu gosto de falar sempre, aquela aguinha, pega aí a sua aguinha, pega aí seu papel, sua caneta, bota aí em cima e, claro, não deixa de compartilhar, já bota aqui o dedinho, já começa a seguir a gente na nosso canal aí, né? Se inscreve aí no nosso canal. Faz o seguinte também, ó, já bota o primeiro comentário. Aquela ideia assim, ó, de já começar assim, ó. Tô com muita fome. Bota aí, tô com muita fome. E a gente vai seguir nessa linha e com certeza vai ser algo especial, tá bom? E também já quero agradecer de imediato, tá? Eu tenho que agradecer a toda essa equipe que trabalha com a gente aqui, né? Marcão que tá aí com a agência, cara, top demais. Vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Tenho certeza que apareceu aqui, ó, o site da agência, todo o estúdio aí que trabalha, faz todo esse material incrível aí. Agradecer toda a equipe, minha esposa que tá aí, gente. Agora minha esposa tá aqui agora, tá? De olho ali, marcando tudo. Mas enfim, vamos pra cima. Vamos que hoje eu tenho um convidado especial pra caramba, cara. Esse cara esse cara, ele é tão humilde, assim, que eu peguei pra ele e falei, pô, cara, me manda aí, né, seu currículo pra poder falar. Aí ele foi e mandou 3 frases. Eu falei, mas como assim? Aí ele vai e me manda um áudio de 1 minuto, cara. 5 empresas, negócio digital, negócios online, fez parceria, desfez parceria, foi vendedor, Eu falei, rapaz, e você querendo me dar só 3 frasezinhas, mas é um cara que tem muito a compartilhar. Então é um cara que preza por excelência. Então, com vocês, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast Relacionamento da Roy, cara. Cara, que prazer estar aqui com você. A gente já tem até uma história aí, né? Você pegou meu início aqui em Araruama. Sim. Isso é bacana, cara. Prazer estar aqui. Desejo primeiramente aqui já de cara sucesso pra você aí nessa jornada aí e que venham vários outros convidados aí pra contribuir com o crescimento aí dessa gente chamada empreendedor, né? Sim, cara, sim, especial. E assim, já vou entrar com o pé na porta. Por quê? Primeiro, eu já quero começar assim, ó. Isso aqui é um presente especial. Abre aí. É um presente da nossa... Me ajuda a falar o nome certinho, Natália. Mouras Estamparia. Olha isso, que caneca personalizada linda. Olha aqui, cara, que maneiro. Olha isso aqui, cara. Cara, que maneiro, velho. Cara, muito bom mesmo, cara, meu irmão. Já vamos começar dentro dessa linha. Deixa eu pegar. Pode já aqui. Deixa eu pegar esse potezinho e deixar aqui. Cara, já entrando com esse ponto aí. A gente tá falando já de personalização e você é um cara que... A primeira coisa que me chamou a atenção sempre foi isso. Essa ideia do relacionamento com o cliente. Você sempre priorizou isso. E assim, o quanto você vê isso sendo o seu diferencial em todos os seus negócios. Essa ideia da personalização. Personalizar para poder entregar o melhor para o teu cliente, cara. Então, quando a gente fala de personalizar algo, primeiramente a gente tem que saber quem a gente é. O que a gente está fazendo, o que a gente tem como objetivo de alcançar como negócio e para onde a gente está indo. Boa. Onde eu quero chegar, né? Mas você ter a tua identidade vai ajudar você a entender o teu negócio e a solucionar problemas. Porque venda é isso. É você
ajudar alguém a tomar uma decisão porque ela precisa, tá dentro de uma necessidade. E a personalização, ela vai vir após isso, né? De você conhecer o seu produto, o que você pode oferecer e entender o que aquela pessoa precisa e o que ela busca. Então você cria algo personalizado para trazer talvez a identidade dela naquele produto ou serviço, né? Como essa caneca que ela foi personalizada, né? Assim como a gente faz uma customização num carro, porque o cliente gosta de um detalhe assim ou outro daquele jeito, né? Então a personalização, eu acho que o atendimento personalizado é isso, é você entender a identidade daquela pessoa e você projetar aquilo para ela, para o dia a dia dela. E o atendimento personalizado também é você realmente, cara, entregar aquilo que você se colocou para fazer, né? Tipo, qualidade. Cara, eu não abro mão de qualidade. Então, você vai caminhar dentro disso. Então, você vai fazer um atendimento para que seu cliente entenda que é qualidade que ele precisa. Então, nem sempre é sobre preço, nem sempre. Às vezes o cliente ele precisa entender. E para ele entender e ele comprar aquilo, cara, você precisa saber quem você é e o que você tá fazendo, cara. Cara, Se você não souber isso, cara, realmente você já começa com uma dificuldade ali, porque você não vai conseguir fazer algo personalizado pro teu cliente. Cara, interessante. Ó, gente, já entramos com o pé na porta, hein? Cara, pra você entregar algo personalizado, você precisa primeiro saber quem você é. Cara, olha que isso interessante. Porque você consegue gerar essa percepção de valor de verdade, né? Sim. Você leva verdade quando você sabe quem você é. Cara, demais. Pô, incrível. E assim, você foi um cara que toda a sua jornada, a gente vai falar um pouquinho dela aqui, vamos navegar um pouquinho dela, mas pelo que você trouxe, sempre tá de alguma forma direcionada ao ramo automotivo, né? Sim, sim. Era uma paixão? Como é que começou isso, cara? Então, cara, como todo menino, né, a gente tem um sonho de ser jogador de futebol. Então, eu joguei futebol, cheguei a ser federado na Portuguesa Carioca, lá na Ilha do Governador, cheguei a jogar, cara. Né, não como profissional. Então, assim, trilhei esse caminho. Tive alguns desafios, né? No meio desse caminho aí, fiquei um pouco desmotivado, né? Tinha aquela coisa de colégio, de treinar de manhã, não tinha um tempo ali pra estudar, né? Eu também não era aquele cara da frente, eu era o cara do fundo, e que geralmente esses caras são aqueles inconformados, que é o que vai virar um vendedor, que vai realmente, sabe? Muito bom, não é aquele verdade. efeito manada, né? Então eu era aquele cara que organizava as coisas, as festas e tal. Mas assim, nunca repeti de ano, sempre chegava ali, cara, aos 45 segundos do tempo, às vezes, ia pra uma recuperação, porque às vezes realmente eu não conseguia estudar por treinar de manhã, era realmente mais puxado. E chegava, estudava ali e passava, né? Mas assim, esse sonho, né, a gente não vai abrir muito isso aqui, mas não deu certo, né? Gosto muito de futebol, é algo que eu gosto muito, assim, um hobby, eu ver futebol em casa e tal. Mas o carro também, eu acho que é algo que sempre me chamou a atenção, sempre gostei, né, de carro. Às vezes, quando eu era bem moleque, meu pai e minha mãe falavam que eu ia atrás no carro, né, ajoelhado no banco de trás, olhando ali pra janela, né, do traseiro do carro e falando o nome dos carros e tal. E meu pai e meu avô também vieram desse mercado automotivo, né, como representantes, vendedores. Então, acho que tem um pouco dessa influência, né, porque eu via que, primeiramente, nunca faltou nada na minha casa, né? Através da venda, através daquilo que meu pai gerava, né? E eu acho que isso me chamou a atenção. E aí, cara, a gente vai crescendo, vai criando maturidade, vai aprendendo a observar as coisas e falar, cara, é um mercado interessante, é um mercado que é mundialmente, né, cara, muito movimentado, né? O mercado automobilístico. Sim. Né? Então, acho que eu fui pra esse lado aí, sempre gostei de carro, de cuidar do meu carro, né? Então, é basicamente isso. Beleza, e essa visão de excelência, cara, né? É uma frase que a gente sempre conversou desde que a gente começou desde que eu te conheci, né? Você sempre bateu muito nessa tecla da excelência em si, né? Isso é uma coisa que já tinha em você?
Você pô, sempre dar o meu melhor, sempre levar um pouco a mais. Isso já tinha isso do cara lá do fundo, do fundão, isso já era? Sim. Então, assim, cara, eu acho que a excelência, eu acho que tem muito a ver com a nossa essência. Por exemplo... Cara, para. Olha isso, repete isso, gente. Eu acho excelência tem a ver com a nossa essência. Cara, que... Por quê, cara? Porque eu creio num Deus que ele fez tudo perfeito, que ele entrega o melhor pra gente. Bom, e baseado nisso, quem não quer trabalhar e ter um bom resultado pra ter o melhor? Se a gente pode comprar o melhor microfone, se a gente pode comprar a melhor televisão, ou o melhor carro, ou dar o melhor estudo para um filho, ou enfim. Então, excelência, a gente vai diretamente falar de qualidade, daquilo que eu vejo como merecimento. E eu vou em busca disso, né? Então, acho que excelência tá dentro da gente, cara, de eu buscar o melhor. Ninguém quer trabalhar para ter um resultado mais ou menos, ninguém quer ter um carro mais ou menos, né? Eu creio que existem processos, uma construção, né? Só que se você olhar as coisas com excelência e você zelar pelo aquilo que você tem, por mais simples que seja hoje, cara, sabe? Eu não lembro agora a passagem, mas a Bíblia fala sobre ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu acho que esse muito, acho que não é mais ou menos. Mas quando Deus fala muito, eu acho que não é o pouco. Não é algo, sabe? Não, é realmente algo de excelência. Cara, é muito legal porque eu vi uma frase essa semana e me marcou. Eu até compartilhei ela no meu stories, que é o seguinte: excelência é excesso de essência. Muito bom. E a sua essência para fora de tal forma que se torna essa excelência. Então, assim, muito legal você ter falado sobre isso, né? Sobre a sua essência, ela trabalhar essa dinâmica da excelência em si. E assim, acaba que quando a gente pensa nisso, né? A gente pensa principalmente em carro. Você veio para uma cidade, né? A gente está falando de Araruama, né? No interior do Rio. E me chamou a atenção quando eu fui visitar a sua loja lá e você falou: Leandro, eu tenho um material, meu material é para tipo de carros específicos. Sim. E assim, que era um tipo de carro aí pra galera da classe A, né? Ali. E só que eu falo assim, pô, cara, ele veio para o interior, uma parada dessa, e eu perguntei, eu falei, pô, mas Ricardo, cara, aqui a gente não tem muito. Você falou assim, aqui não tem, mas na região tem. Sim. E aí, assim, como que foi tomar essa decisão? Porque você sai de um grande centro, sim, do Rio, né? Você vem de uma nova estrutura e vem para uma cidade onde praticamente você vai começar a garimpar ali. Como que foi esse seu momento e de onde você tirou essa visão? O que te deu essa visão de vir para cá? Primeiramente, cara, eu acho que a qualidade de vida, a segurança, algumas coisas, né, que a gente projeta como futuro. Sim. Né? Um dia eu vou ter filho, um dia, né, eu pretendo ter mais tempo para minha família. Não que empreender no interior seja mais fácil. Não, os desafios são os mesmos. Talvez até mais desafiador. Sim. Às vezes a população é menor, sim, né? Mas a gente tá falando de uma cidade que está em crescimento, sim, e a gente enxergou isso. Então imagina você fazer isso repetidamente todos os dias, entregando um básico bem feito ou aquele a mais, ou a excelência. Eita. Entende? E aí você começa a buscar um mercado que existe em todos os lugares. Existe empresário, pessoas com poder aquisitivo grande, até mesmo no interior. Bacana. E essa pessoa vai buscar a excelência. Sim. Na maioria das vezes, ela quer o melhor. Sim. Ela ralou pra caramba, ela construiu algo, ela criou um império, ela tem uma empresa e ela tem um poder aquisitivo melhor. Ela vai querer o mais básico ou de repente ela vai buscar algo com mais critério, né, com mais qualidade, e por isso você vê pessoas saindo do interior e indo pra a capital ou outros estados para fazer um serviço ou comprar alguma coisa, adquirir um produto, né? Hoje com a internet o cara recebe até em casa, né? Sim, sim. Mas assim, é desafiador de qualquer forma, mas a visão é uma cidade que está em crescimento e eu vou aproveitar esse crescimento entregando algo de excelência para um público específico.
e esse público existe. Pode ser que seja mais desafiador, como eu falei, né? Porque você vender pra todo mundo, cara, você também vai abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que negligenciar em algum momento a qualidade. Entende? E aí a gente vai esbarrar de novo, cara. Qual é o meu propósito, a minha essência, o que eu quero? Então é saber quem você é, pra onde você tá indo. E aí é fazer repetidamente aquilo ali todos os dias. É a disciplina, né, cara? De você acreditar naquilo que você tá fazendo e desenvolvendo. E eu creio que o trabalho devolve, cara. Pô, maneiro. Essa frase é legal. Essa frase é do Joel J, cara. Essa frase é muito bacana. Eu tive a oportunidade de viver um pouco esse mundo lá do Joel, né? Tenho contato de algumas pessoas aí, até a Maria, cara, ela é responsável pelo espaço do Joel lá. A pessoa muito ele é fantástico, boa, ele é incrível, né? E assim, já pegando essa linha, né? Vamos pensar o seguinte, né, cara? As pessoas, elas podem olhar, né? Eu acho para o teu negócio e ver, de repente, ali carros, né? Ver a questão de limpeza e tal, mas, cara, eu acredito muito que o que realmente... Deixa eu melhorar a pergunta. O que realmente as pessoas compram de você? Cara, compram sonhos, né? Eu acho que quando você conquista algo, uma casa, e aí você quer fazer uma reforma, você vai lá ver o tipo de piso que você quer, a decoração que você quer fazer depois que estiver pronta, né? Você quer ver qual cantinho que você vai fazer ali pra você meditar, como é que vai ser tua suíte. E o carro é a mesma coisa, né? O carro é uma extensão da nossa casa e geralmente as pessoas, elas trabalham para ter um carro bacana, às vezes até mesmo as pessoas que já entenderam um pouco sobre o posicionamento, né, de imagem, de marca pessoal, e às vezes se apresentar bem para os seus clientes. Então o carro, ele diz muita coisa, cara, ele é um símbolo, né? Se a gente for falar de posicionamento, né, a gente vai falar de simbolismo, o carro ele tem um simbolismo. Né? Pode ser de poder, de status, de você pode transmitir ali algo pro mercado ou com uma intenção, né, através do seu carro. E por isso que é um mercado tão movimentado e tão aquecido. Então eu vendo, cara, na verdade, o sonho de ter sempre aquele carro com bom aspecto, com um aspecto de 0 km, que a pessoa às vezes batalhou para ter. Por isso que a gente fala, né, e que a 7 Garage cuida da sua conquista, né? Então a gente cuida como se fosse nosso mesmo, né? Com o maior carinho, porque a gente sabe como é difícil a gente conquistar as coisas, né, cara? Então, é isso, é vender solução. Venda é vender solução em algum momento. E é desejo, né, cara, da pessoa ver realização de ver o seu carro bem cuidado. E aí a gente entra até mesmo, Leandro, num princípio que é o zelar, né, cara? Sim. Então, se eu não consigo zelar por algo que, por mais que seja simples, não seja o carro que eu quero hoje, eu não consigo ser fiel no pouco, né? Não zelar por isso, como que eu vou zelar quando eu tiver um Porsche? Sei lá, uma BMW. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando ter pra ser. Não, velho. Primeiro você pra depois você ter. Entende? Eu acho que tudo é mentalidade, sabe? Então eu costumo dizer isso, que esse princípio de zelar é muito importante, cara. Cara, isso é muito legal. E assim, quando eu penso, né, e eu olho, né, dessa linha, né, às vezes a gente vê esse trabalho, a gente vai botar aqui embaixo aqui, gente, né, o Instagram do 7 Garage aí, pra vocês verem como que ele trabalha muito essa dinâmica da excelência e do cuidado, né? Mas ali existe alguma coisa que a gente não percebe, mas que você faz com muita muito prazer, com muito compromisso, fora das câmeras, aquele lugar ali. O que seria isso? Assim, uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui é algo que transcende além das câmeras, entendeu? Cara, é verdade, né? É verdade, né? De você viver realmente aquilo que você vende. Véi, quando eu falo pro cara, vamos cuidar do seu carro, vamos cuidar da proteção que você fez, do seu investimento, vamos proteger o investimento que você fez. Por quê? Porque eu tô ali, cara, vendo meu carro sujo. Às vezes, qualquer tempo que tem, eu tô lá lavando. Né? Eu costumo até falar, casa de ferreiro, espeto aqui é de inox. Segue isso. Porque, cara, eu não vou, sabe, é minha vitrine, eu vivo aquilo. Eu fico realmente chateado de ver meu carro às vezes sujo, porque eu zelo pelo que eu tenho. Pô, isso é muito legal, então, cara. assim,
assim, eu acho que transmitir essa verdade. E tem clientes que percebem, cara. Eu fechei negócios, ô Leandro, de mais de 20 mil reais. Falando aqui um valor bacana pra empolgar a galera. Sim, que é possível. Sim. Claro. E porque o cara percebeu que o volante de couro do meu carro sempre estava limpo, com aquele aspecto fosco que o couro tem que ter. Porque o couro, quando ele tá brilhoso, ele tá engordurado, ele tá sujo. Né? Quem tem um sofá de couro, de repente, em casa, sabe a hora de limpar ele. Sim. E o banco do carro, as partes em couro do carro, a mesma coisa. E esse cliente, ele percebeu algo nos meus stories, velho. Então, olha que interessante, a pessoa tá já te acompanhando e um detalhe chamou a atenção dela porque ela incomodava ela se não limpasse o volante dela, se ela levasse o carro dela pra lavar em algum lugar. Que maneiro, cara. Entendeu? Então, assim, você viver a verdade, cara, você já vai estar um passo à frente aí de você ter um negócio de sucesso, cara. Maneiro, Entendeu? maneiro. Assim, de bate pronto, cara, você acredita mais em técnica pra venda ou a leitura humana? Cara, isso é complexo, os dois andam juntos, né? Porque venda não é dom, como muitas pessoas acham. Caraca, o cara nasceu pra ser vendedor. Eu creio que tem pessoas que têm o talento da comunicação ali, né, cara? Você tem aquele dom da comunicação, da oratória, né? Eu nem sei se eu tenho isso, mas eu saio falando, velho. Imagina, nem um pouquinho. Não, e assim, mas eu já fui muito tímido, tá? Por incrível que pareça, né? E por incrível que pareça também. Eu, antes de vir pra cá, eu tava com frio na barriga. Porque, cara, quando a gente vive verdade, cara, você falar, compartilhar conhecimento com as pessoas e tal, cara, quem tem compromisso de verdade, responsabilidade, sabe, Leandro? Não é sair falando, igual o coach que não tem empresa que quer, sabe? Tipo, entre outras coisas. Não, cara, é a responsabilidade de falar, cara, o que eu falo tem um peso. Sim. Pra mim pode não ser nada, mas tem alguém que às vezes se inspira na gente, se inspira em você, né, cara? Então, assim, é uma responsabilidade, né? Então, eu acho que a técnica, ela anda junto, né? É importante você ter técnica, né? Então, venda se desenvolve. A gente consegue desenvolver, entendeu? Bacana, bacana. Cara, entrando pra esse lugar, cara, tá incrível. Galera, vocês estão pegando tudo isso, gente? Isso aqui é, assim, tentando não, quem tenta é o diabo. A gente tá fazendo aqui, rapaz, ó, tirando o melhor do que a gente já faz no nosso dia a dia, e eu gosto muito dessa questão de você liderar por exemplo, né? Você ter essa visão. E vindo pras redes sociais, você é muito presente. Eu acho muito legal isso desde sempre. Toda vez que eu olhar, sempre quando a gente começou por isso, né? A gente conversando sobre essa questão do marketing e tudo mais. E tem uma coisa que eu achei legal, que você sempre tem uma visão além. Assim, se for parar nas redes sociais, o que você viu antes de muita gente na sua visão? O que você viu antes de alguns empresários, empreendedores que estão no seu meio e que você, cara, eu vi isso aqui, comecei a fazer e a galera já estava no mercado e não enxergou isso tão rápido? Eu acho que a pandemia foi uma época onde a gente precisou se reinventar em muitos setores, assim, de uma empresa principalmente, né? A gente viu o digital explodindo, as vendas online, né? E você entender esse movimento, e foi aí que, além da Autopeças, né? A gente começou a entrar com a parte de produtos automotivos, para estética automotiva, e aí eu criei um site, comecei a vender no Brasil todo, e aí você vai entrando nos marketplaces, e você vai acompanhando, porque o cliente também muda. Então a sociedade, ela mudou com isso. E a gente está ligado com como o consumidor está pensando, como o cliente está pensando. Eu vou até reformular. Não clientes e consumidores, pessoas, cara. Né? Então, eu sempre falo que o relacionamento empresa não é só sobre negócio, é sobre pessoas. Porque clientes também são pessoas. E aí quando você me perguntou, numa das perguntas o que você vende, é vender o que realmente a pessoa precisa, cara. Sabe, não é ficar enfeitando o pavão. Porque todo mundo tem prioridade, todo mundo tem uma luta, todo mundo tem as suas prioridades, suas dificuldades, seus desafios, né? Então todo mundo é consumidor em algum momento. Sim. Né? Então você ter essa empatia, cara, né? Eu acho que é bacana.
E aí a gente vai estar falando mais uma vez, viver a verdade. Porque eu acho que o dinheiro é consequência. É uma construção que a gente faz, cara, de todo dia. Mas os relacionamentos, eles vão fazer total diferença. E o que eu vi, cara, que muitas pessoas não enxergavam, é olhar para as pessoas. É olhar para o que elas precisam, o que elas estão dizendo, como elas estão se comportando, né? Porque aí eu olho para o meu comportamento. Então, quem tem a sensibilidade de olhar para si, né, de se examinar, cara, de como que tá sendo, o que eu consumo, como é que eu faço para comprar. E aí você começa a entender, caraca, então não é só eu. Imagina quantas pessoas pensam igual a mim. E aí você, como empresário, tem que estar antenado nisso. Então você vai fazendo toda essa construção e aí junto disso é técnica, estuda, como é que eu gero um bom conteúdo, como é que eu me comunico melhor. Entende? Tá aí, vamos para quem tá ouvindo, né? Como detalhe um pouco mais essa questão de você gerar conteúdo. Como que é a sua rotina hoje para gerar esse conteúdo hoje para Sete Garage? Cara, é cansativo às vezes. Às vezes, gente, não é um mar de rosas, a vida não é um morango. Às vezes você não tá naquele momento de criatividade. Às vezes você não tá com vontade de fazer naquele dia, né? Porque nós somos seres humanos, cara. E assim, tem hora que pesa, tem hora que você tá cansado, você tá estressado, você tá passando por um desafio, é normal. Quem romantiza muito isso e só fala aqui de positividade, não que a gente não tenha que ser positivo quando algo está dando errado. A gente precisa manter a nossa fé, o nosso foco, né? E continuar. E se você perceber aquele erro, tenta ajustar o mais rápido possível se você já achar uma solução. Bacana. E ser... como é que eu posso te falar? Insistir, cara. Ser persistente. Consistente. Sabe? Porque isso traz realmente um resultado. Uma hora você vai acertar. Então, assim, gerar conteúdo é algo que precisa de uma intenção, né, Leandro? Boa. Tem muita gente que fala, eu vou fazer aqui um vídeo, é melhor postar alguma coisa do que não postar nada. Não, é melhor não postar nada se você não souber o que você está fazendo. Muito bom. Porque, cara, tem que ter uma intenção. Não postar, não. Então, assim, cara, vamos lá. Quando as pessoas entram lá no teu feed, você vende o quê? E aí eu vejo, cara, em algumas consultorias que eu faço, em algumas mentorias para profissionais ali de estética automotiva, e muitos entraram para esse mercado, e é um mercado que está ainda em crescimento, em expansão, mas poucos conseguem ter resultado e conseguem romper. Mas por quê? Às vezes não é só não é só ser um bom profissional, mas começar a desenvolver uma mente empreendedora. Saber executar algo muito bem não quer dizer que você vai ter sucesso. Então, tudo é intencional, desde o conteúdo que você gera, a comunicação que você passa no seu ambiente, em como você se apresenta, sabe? E aí a gente começa a entrar para essa parte, né, de posicionamento. Então, eu vejo alguns profissionais batendo cabeça ali com dificuldades em vender algo mais caro, um serviço mais caro, vender mais polimento, ou uma vitrificação, ou PPF, mas aí você entra lá no feed do cara, o cara só tá falando de lavagem, de higienização. Então as pessoas têm como referência aquela pessoa aquilo. Então, o que você quer vender de verdade? O que realmente traz diferença pro teu negócio? Então você vai mostrar mais isso. Pô, Ricardo, mas eu não tenho esse carro, eu não tenho esse público ainda. Meu irmão, sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa, mas também sempre tem uma solução. E às vezes você vai ter que fazer de graça. Cara. E às vezes você vai ter que buscar uma pessoa de confiança para comprar aquele material, você vai ter que se capacitar. A verdade do jogo, né? Exatamente. E aí, o que eu quero gerar? Cara, eu vou em busca daquilo. Olha, aqui eu vou dar uma dica aqui de ouro, olhando para quem tá começando. Cara, tá começando na tua garagem. Cara, pô, Ricardo, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma politriz, um produto, um composto polidor, boina, um monte de coisa e tal. Cara, pega um carro de uma pessoa, um carro bacana, ajeita um espaço legal, sabe? Caprichoso, organizado, limpo, de calça, uma camisa. Cara, se apresente bem, se apresente como um profissional, né? Um técnico mesmo, sabe? E chega pra essa pessoa e fala, cara, compra essa lista de material aqui pra mim.
eu vou fazer teu carro de graça. A partir daquele carro ali, você vai ter material para fazer outros carros. Então a desculpa de não ter para começar, a gente já joga lá por terra. Então é o que eu falo, sempre vai ter uma desculpa, mas sempre tem um meio de você alavancar alguma coisa. Então eu comecei assim. Então eu acho que a gente gera um movimento. Sim. Entendeu? Então é por aí. A gente gera um movimento, cara. Isso é muito profundo, cara, porque quando a gente pensa, a gente gera um movimento, a gente olha a nossa responsabilidade no meio que a gente tá. A gente começa a entender que não é simplesmente sobre nós, né? É sobre o ambiente que a gente tá, sobre tudo que a gente tá movimentando e sobre pessoas, como você falou, sobre pessoas que a gente tá inspirando. E eu acho que é muito legal essa questão do inspirar, porque o inspirar você tem que ser exemplo daquilo que você faz. E vou além, tá, Leandro? Existem pessoas na nossa casa, né? A nossa esposa, filho. Então, cara, o teu compromisso com a tua família, ele deve ser muito mais vibrante do que a desculpa que você arruma para não fazer algo. Teu compromisso com a família tem que ser mais vibrante do que a desculpa que você arruma. Cara, isso é forte, hein, gente? Porque, assim, existem pessoas lá me observando e que a gente como homem, né, a gente é provedor, né, cara? E tem mulheres que têm sabedoria, sabem o papel fundamental que elas têm. Minha esposa hoje me auxilia muito, né? Eu acho que a mulher tem esse papel de auxiliadora, ela pode contribuir muito, sim, né? Na nossa jornada, né, como homem, como provedor também ali, de estar indo ali pra guerra todos os dias. É a base, né? Então, assim, cara, isso me motiva. Então, eu não posso olhar pra algo e falar, cara, não tem o que eu quero que eu não vou conseguir fazer. Então, assim, é buscar conhecimento. Tem muita gente começando o negócio antes de se capacitar. Aí o cara vai ver um curso, uma mentoria, ele acha caro. E se você começa com essa mentalidade de achar algo caro, como é que você quer vender algo caro para um cliente high ticket, velho? Então, assim, primeiro, por isso que eu falo que tudo começa na nossa mente, de como o que a gente é pra gente ter. Então, cara, isso é um princípio. Antes você começa a ser e viver aquilo para depois você ter. Então, eu não posso chegar na empresa de alguém ou falar que aquilo tá caro, ou falar que aquele serviço tá caro. Existem públicos para todos os tipos de qualidade. Agora, eu falar que tá caro, eu acho que diz mais sobre mim do que sobre aquela pessoa que ficou noite sem dormir, que calculou que fez aquela precificação, que calculou, que criou a estratégia e que você não sabe como que tá a vida da pessoa ali para ela chegar e botar aquele produto na prateleira ou abrir aquele negócio, aquela oficina, aquela estética automotiva para entregar o melhor dela, entende? Só que isso também tem a ver com como você se posiciona. Cara, falar que tá caro fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. A pessoa que fala que tá caro fala mais sobre você. Cara, isso é muito legal, né? Porque quando a gente traz essa responsabilidade do protagonismo, né? Onde a gente define, né? Às vezes a gente quer se posicionar para um lugar e a gente tá reclamando muito mais do que tudo que tá acontecendo do que se posicionando para ser uma nova visão. Ter um novo olhar ali, cara. Às vezes ela não percebe, o cara tá empreendendo, ele fica chateado quando um cliente pede um desconto. Sim. Que não valoriza ele, mas ele quando vai negociar ou vai fazer um serviço em outro lugar, ele tem aquela mentalidade de, sabe, não valorizar a pessoa. Então eu acho que quem trabalha, cara, com venda, tem que ter essa questão da valorização, cara. Tem que enxergar com outros olhos, né? E eu acho que quando nossos olhos são bons, nosso corpo todo é luz, né, cara? E é isso que a gente precisa transmitir, cara. Então a gente atrai aquilo que a gente é. Isso aí. Então se a gente vive uma verdade, se eu valorizo as pessoas, meu irmão, isso vai voltar pra mim. Eu sou o cliente, eu atraio o cliente que eu sou, né? Basicamente isso. Muito então vamos lá, muito Leandro, bom, muito vamos bom. lá, você entra num ambiente desorganizado. Cara, primeiro, porque tem coisa que chega antes de você abrir a boca, velho. Sim. Cara, o posicionamento pessoal, sim, a tua marca pessoal, de como você se posiciona e se apresenta, cara, vai chegar antes de você abrir a boca.
Sabe? Então, assim, o ambiente ser convidativo, estar limpo, organizado dentro dos recursos que você tem, tá, gente? Não tô falando aqui que você tem que fazer loucura pra ter um ambiente absurdamente... Eu tô em construção ainda no meu, mas é nunca parar, porque quem tem empresa nunca para o investimento. Então, você sempre melhora. Pra quê? Pra você ter uma comunicação visual bacana, porque a gente, como consumidor, por isso que eu falei que a gente é consumidor em algum momento. Cara, a gente vai comprar alguma coisa com os olhos primeiro. A gente vai olhar, cara, essa comida tá boa. Cara, esse prato é bem apresentável. Olha só esse restaurante, olha esse letreiro aqui, que bacana, olha essas cadeiras. Então, ou seja, cara, entende que tem ingredientes aí, fatores que chegam antes de você abrir a boca. E às vezes a comida nem é boa, mas tava bem convidativo, sabe? Então, não basta também só parecer ser bom. Você tem que ser bom, tem que viver a verdade, tem que ser capacitado, profissional, honesto, transparente, tem que ter sentido aquilo que você vende. E aí, cara, parecer ser bom também. Muito bom, muito bom. Cara, já entrando para um ponto que é um ponto-chave desse bate-papo aqui, eu acredito, como tantos outros, acredito que você já tá aí com a cabeça absurdamente aí louca, mas qual foi o relacionamento que mudou o teu negócio? Se você fosse pensar de todos os negócios aí, vamos pensar como um negócio vida, né? Eu acho que não tem um negócio, outro, a gente empreende tantas coisas hoje, né? Mas um relacionamento que mudou, que abriu, que foi esse, cara, isso aqui foi um divisor pra mim. Cara, eu vou ser bem sincero com isso, né? No sentido... é algo bem profundo pra mim, né? Porque quem marcou a minha vida foi Jesus Cristo, né, cara? Eita. Então, assim, eu acho que o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, de conhecer como Jesus caminhava, porque a gente vê muito do empreendedorismo em Jesus, velho. Cara, é brabo. Assim, sério, eu não teve uma pessoa que me ajudou, Leandro. Eu sempre fui um inconformado, eu sempre quis ter as coisas, conquistar as coisas, né? Me inspirava em algumas pessoas ali que eu via como referência, né? Como até citei, o meu pai ali, né? Como provedor, entre outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer no mercado, mas quem mudou mesmo a minha vida e me fez acreditar no empreendedorismo, e de fazer a diferença, de impactar em vidas de pessoas, foi Jesus Cristo, cara. Então, tudo que eu faço hoje é sempre pra dar um testemunho de quanto Deus é fiel, bondoso, misericordioso, grandioso nas obras que Ele faz, cara, nas obras que Ele tem na nossa vida, cara. Então, não tem sentido pra mim mostrar resultados da minha empresa sem falar que Deus fez parte de tudo isso em primeiro lugar. Então, quem realmente mudou a minha vida foi Jesus Cristo, velho. Ele me deu essa oportunidade maravilhosa de conhecê-lo, né? Cara, assim, se fosse pensar numa mudança marcante desse relacionamento com Jesus, qual foi a mudança que mais marcou e que isso impactou diretamente no seu negócio? Cara, são tantas experiências assim, cara, de você ter. E sabe aquilo que eu tava falando, de você tá fazendo tudo certo e às vezes parecer que tá travado, tá dando errado, né? Que é muito normal, muito comum isso acontecer. E, cara, você fazer uma oração numa noite anterior e, cara, chegar um cliente, você passar uma semana, cara, com a agenda assim, tipo, sem uma previsibilidade, sem uma garantia, e você, caraca, velho, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo tudo certo, tem tráfego rodando, tá? Tem pessoas contactando e tal, mas o que aconteceu, cara? E a gente, com o discernimento espiritual que a gente vai adquirindo, né, cara, com o nosso relacionamento com Deus, você sente que existe algo que quer te parar, existe uma batalha, né? Então, você pegar e você ajoelhar e falar, Deus, eu só vou sair daqui com uma resposta e eu quero entender se o que eu tô fazendo tem sentido, ou se eu tô errando em alguma coisa, o que tá faltando, e aí você ser sincero com Deus, se rasgar ali e falar, Deus, sabe, é você mostrar o teu eu, cara, sabe? E aí no dia seguinte, cara, vi um cliente
que estava procurando um outro lugar, um concorrente, digamos assim, e ele olhar para a estrutura, aquele concorrente está fechado por algum motivo, se atrasou, não sei. E aí apareceu uma propaganda minha lá pro cara, no meu Instagram, ele começou a olhar e pegou, entrou no endereço, foi até lá. Quando ele olhou a estrutura, ele, opa, ele me falou isso. Ele, cara, entre a outra que eu ia fazer, porque era o cliente que queria fazer, e o cara quando quer fazer, ele vai, bucho. Quando é que eu posso deixar agora, né? É assim. Pago agora, é isso, né? É o cliente de qualidade, que quer resolver, né? Que entende que tempo é precioso, né? E aí, cara, veio esse tipo de cliente e eu orei a Deus, o tipo de cliente que eu quero é assim, eu tô trabalhando assim, a minha comunicação é essa e tal, tá tudo certo. Cara, o que pode estar acontecendo? E aí no dia seguinte, cara, Deus te mandar, entre outros, tá, Leandro? De você orar e Deus te responder em detalhes que você coloca e descreve pra ele e fala, cara, não tem como isso aqui ser Deus. É papo de você fechar aquela venda ali com vontade de chorar na frente daquele cliente ali. De falar, cara, eu tava te esperando aqui. Que maneiro. Entendeu? Você não veio aqui por acaso. Meu Deus te mandou aqui. Entendeu? Então assim, cara, são experiências que a gente vai tendo que fala, cara, como Deus é fiel. E isso não me deixa parar. E até puxando um gancho pra isso, muitas pessoas confundem, cara, agenda cheia com dinheiro no bolso. Sim. E eu olho pro meu negócio hoje, nem sempre eu tô com a agenda cheia. Mas os agendamentos que eu tenho, eles suprem todas as necessidades da minha empresa e da minha casa. E fazem com que eu continue avançando. Entende? Por quê? Porque tudo isso é uma construção. E por isso que eu falo, cara, essa construção começa em Deus. Pra mim, tá? Cara, que aula. E assim, abrindo meu coração aqui, a gente tá vivendo, nesse momento a gente tá vivendo uma transição, né? E isso tudo que tá acontecendo aqui é mais do que é uma resposta, sabe, de Deus, porque a gente sempre trabalhou com essa ideia e tal, e a gente viveu um momento que eu tava, né, numa empresa incrível, os caras estão crescendo absurdamente, eu, graças a Deus, vinha crescendo dentro da empresa. E chegou um certo momento em que realmente pra mim não foi encaixando ali. E eu sem entender, eu acho que quando eu fui pedir pra sair, né? Minha liderança, não entendi, Leandro, não entendi. E eu expliquei da maneira que eu podia explicar ali, mas era uma parada que eu fiquei praticamente 30 dias, né? Tentando entender o porquê daquela decisão. Porque, tipo assim, cara, tá tudo dando certo. Sim. A empresa indo pra todos os lugares, tem porquê e tal. E chegou um certo momento, fui conversar com 2 amigos meus, um veio de Portugal e outro veio de Fortaleza. A gente ficou, falei com ele, eu falei com eles, eu falei, cara, eu fiquei igual o Jó. Eu fiquei sentado e os amigos de Jó, mas por que? Estavam tentando entender o contexto. Sim. E aí chegou um ponto que eles falaram assim, propósito, cara. Aí ele falou assim, Leandro, por que Deus te colocou aqui? E ali alinhou tudo, sabe? Sim. Ali alinhou tudo, eu fui entendendo e eu voltei pra casa. Falei, Natália, entendi. E é o que você falou, tem momentos que não adianta a gente tentar explicar ali. É Deus agindo, né? Sim. É Deus agindo. E esse lugar é um lugar, e assim, muito legal, cara. Cara, que ambiente. Acho que assim, eu fico feliz de poder compartilhar isso com você que tá aí do outro lado, porque às vezes você tá procurando essa resposta, cara. E a gente, com toda a nossa eloquência, todo o nosso conhecimento dinâmico, vamos procurar melhores ações, mas é um momento que a gente tem que dobrar nosso joelho, cara. A gente tem que ir fazer com o melhor de todos os relacionamentos. Isso. Né? Essa intimidade, cara, muito bom isso, cara. Essa transição eu entendo muito, cara, o que você tá passando, porque eu também tô passando por essa transição, sair de uma sociedade, de uma outra estética que existe aqui, né, em Araruama, que eu tive a oportunidade de fundar, de criar todo o posicionamento e tudo mais. Sim. E a empresa também tava dando tudo certo. Mas em algum momento, por isso que eu falo, cara, que empresa não é só dinheiro em caixa, não é só estar indo bem. Existe relacionamento dentro da empresa.
E o relacionamento, pra mim, não estava sendo interessante, sabe? Ia meio que contra aquilo que eu tinha como essência, me incomodava de alguma forma. E quando a gente não sente paz em algo, velho, é a hora de ir embora. É hora de encerrar um ciclo, iniciar um outro. E recomeçar não é fácil, né, Leandro? Sim. Não é fácil, é desafiador demais. Porque causa um desequilíbrio de tudo, a vida vira de cabeça pra baixo. Essa é a realidade. E é o que eu falo um pouco nas minhas mentorias. Não tem, cara, promessa de que tu vai fazer isso e vai dar certo e você vai ter um resultado assim em tanto tempo. Não, cara. Isso depende muito de quem você é, do propósito que Deus tem na tua vida, daquilo que você ainda precisa amadurecer, entender, aprender, investir, sabe? Tratar dentro de você. Cara, tanta coisa. Então, olha quanto tempo, né, que você tá no mercado, eu tô no mercado, e ainda assim a gente parece estar longe daquilo que a gente almeja como resultado financeiro, vamos dizer assim, que a gente tá falando para empreendedores, empresários, mas ao mesmo tempo a gente tá muito perto do nosso propósito. E, cara, tu viver esse processo sabendo que tu tá cumprindo o teu propósito, nossa, velho, isso te traz paz. Nossa. Porque a motivação, em algum momento, ela vai acabar, velho. Nossa. A motivação. E o que vai te levar até o final é a disciplina e o propósito. Cara, muito bom, cara. Que isso, gente. Que papo especial. E agora, assim, a gente tem um momento que eu gosto de fazer essa pergunta, né? Ricardo, se você entrasse dentro de uma cápsula do tempo, cara, entrou, e você cai simplesmente de frente com aquele Ricardo que ia começar a jornada. Cara, qual é, se você tiver a oportunidade de dar uma dica, qual é essa dica que você daria para esse Ricardo? Cara, é uma frase que eu uso muito. Eu tenho usado até ultimamente, assim, mais vezes, intencionalmente, porque eu acho que muitas pessoas passam, em algum momento, pensam em desistir. Em algum momento, cara. Às vezes é difícil, a dor do crescimento, o processo é doloroso, você abdica de um monte de coisa, você abre mão, cara, você sangra, velho. Sabe? Você fica triste. É uma montanha-russa de emoções, de sentimentos, né? E uma frase só, ela é bem simples, cara, mas ela diz muito. Somente continue. Caraca. É o que eu falaria pra mim lá atrás ou pra qualquer um que estiver começando, sabendo o que você vai enfrentar de desafio, porque você vai ter, velho. Você vai começar animado, empolgado e tal, tá tudo do teu jeito, mas, cara, vai ter um momento que tu vai falar, caramba, não é só motivação não, velho. Caramba, como é que faz pra continuar aqui? E aí muita gente trava aí. Sim. Cara, somente continue. Somente continue. É a fé, né, cara? Fé, né? Acho que... Não tá vendo, eu acredito. É isso aí. Eu ainda não tô vendo, cara. Eu não sei como é que vai ser o mês que... porque eu acredito. Ali realmente enxergar isso, dar o passo e acreditar que o chão vai se formar. Exato. Eu acho que esse, cara, muito bom. E já caminhando, cara, aí pra gente ir finalizando, né? Uma pergunta-chave que eu gosto de fazer pra todo mundo que senta aqui cara, essa mesa é um lugar de fortalecer rede, cara. A gente tá fortalecendo momentos, ajudando pessoas do outro lado. E se você pudesse indicar uma pessoa pra poder estar aqui com a gente também nessa mesa, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, então, tem uma pessoa que ela é muito especial, tem propósito, compartilha, eu acho que dessa mesma frequência, né, cara, de ser inquieto, né, inquieta no caso, né, inconformada, que busca o resultado, busca excelência, entregar o melhor e tem desenvolvido um trabalho muito bacana já há um tempo aqui, proporcionando, acho que, bem-estar para as pessoas, e sempre com verdade, com palavras ali, leves ali, de Deus mesmo, sabe? E seria a Natália Fernandes. Ela ela é esteticista, especialista naquilo que ela faz. Então ela é uma amiga hoje
do meu convívio, né? Meu e da minha esposa. Uhum. Minha esposa, inclusive, tá ajudando no projeto dela ali também a desenvolver algumas coisas. Tem tido uns resultados bem legais, que ela vai poder falar muito mais aqui. Bacana. Quando ela tiver essa oportunidade. Mas, cara, é uma pessoa fantástica. Eu indicaria ela por essa vontade que ela tem, cara, de crescer, de fazer as coisas acontecer. Bem legal, cara. Isso é legal. Isso é bacana. Cara, Ricardo, só tenho a agradecer, cara. Que papo especial. Assim, galera, espero que você tenha anotado muito. Cara, volta porque foi muito conteúdo. Foi muita coisa aqui que a gente compartilhou. E assim, pra gente finalizar, cara, quero que você mande um recado aí pro pessoal, fala das suas redes sociais. Se você for dessa sua mentoria online, né? Ela funciona ainda? Como que tá hoje o Ricardo hoje business? Hoje eu não faço ainda a divulgação disso, mas eu tenho muitos profissionais que me seguem, né? Que eu hoje tenho na minha rede ali, desde a venda de produto, de suporte que eu dava, dos cursos online que eu profissionalizantes, né? E começaram a me acompanhar depois que eu comecei também na parte de realmente de execução, de aplicação e tudo mais, né? E como eu falei, tem muitos profissionais que têm uma dificuldade e acompanham meu dia a dia ali e falam, cara, como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? Pô, eu tô com uma dificuldade. E a partir disso, cara, eu sempre tive uma vontade de compartilhar o meu conhecimento. Então eu tive uma central de treinamento, né, de formação ali, pro cara fazer um polimento bem feito, agilizar processos, falar também um pouquinho sobre precificação, para ele não ficar fora do mercado, para que aquilo que ele está investindo realmente volte para ele, né? Porque eu acho que todo conhecimento investido, cara, é uma semente valiosa, porque, cara, podem tirar tudo de você, mas o conhecimento nunca vão tirar. Sim. E aí você pode recomeçar, né? Então a minha mentoria é entrar em contato comigo lá no @Ricardo7Garage, manda uma mensagem, a gente combina, tá? Eu tenho tanto consultoria e mentoria de acompanhamento. Para você, profissional que está iniciando na estética automotiva, principalmente, porque eu já passei no início alguns percalços, alguns desafios, mas consigo te ajudar aí com posicionamento para que você consiga já ter resultados aí bacanas em relação à tua apresentação, à tua precificação, aos teus resultados realmente, tá? E lá você vai ver também o meu trabalho para você que quer fazer algo de qualidade aí, você que tem aquela nave especial que você lutou pra ter, vai ser um prazer cuidar aí, carro, moto, que seja, vai ser um prazer cuidar dessa conquista aí. Cara, meu irmão, só tenho a agradecer, tá? Amém, meu irmão. Obrigado mesmo. Cara, muito bom. E você, que assim, pôde desfrutar e se deliciar com tudo que a gente compartilhou aqui. É uma honra, tudo isso é pra você, é porque a gente entende que nada acontece se nós estivermos só pra gente, né? Nenhuma semente, ela é feita pra poder ficar sozinha, ela morre pra poder nascer uma árvore e alimentar muitas pessoas, e esse é o nosso objetivo aqui, é dar o nosso melhor pra poder trazer mais conteúdo, mais dinâmica. Cara, se você gostou, cara, compartilha com alguém, com certeza aí, pô, bota aqui embaixo o que você mais gostou, para quem já tá chegando, já ficar ansioso ali, tal. E não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de seguir o Ricardo, não deixa de seguir a agência, pô, todo o trabalho aqui. Marcão, mais uma vez, obrigado aí por estar por trás. Nath, obrigado aí, tá? E você que também quer continuar entendendo como a gente faz esse trabalho, a gente tem um trabalho chamado Empreendedoramente, gerando soluções. Então a gente tem aqui toda essa estrutura. Vai ter aqui embaixo também a nossa rede social, tá? Então lá é um trabalho muito bacana, a gente tem um trabalho lá que a gente chama o Quanto Quiser, né? Hoje o nosso objetivo é cada vez mais alcançar pessoas e fazer com que as pessoas possam ter o seu negócio digital acontecendo. Então nesse Quanto Quiser algo especial, você pode botar lá, você vai se inscrever aqui nesse link que tá aqui embaixo, e a gente vai selecionar algumas pessoas pra gente fazer uma consultoria, que ela custa R$1.200. Você vai poder ter uma consultoria mostrando clareza, a estrutura do teu negócio, o plano de venda e até mesmo o seu potencial financeiro, e você no final vai pagar quanto você quiser. É o nosso propósito, é a nossa lista. Você fala, pô, Leandro, cara, só tem R$10. Não tem problema. O nosso objetivo é que você saia com uma estrutura montada para você fazer o seu negócio acontecer e fazer parte desse ecossistema empreendedor. Tá certo? Gente, um beijo, fica com Deus, Ricardo. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. E até a próxima, galera. Valeu!